Agora são 7 horas e 32 minutos aqui em Cuiabá, está ligado no seu jornal Giro Conte. E antes de nós entrarmos no quadro aqui, queria mandar alguns abraços especiais que nós não mandamos no início, né? Pro Douglas, lá em Ipiranga do Norte, né? Que está fazendo aniversário hoje. Ele está de aniversário. Hoje é aniversário, né? Douglas, muita felicidade. E para Brasília, para Janice, especial, que amanhã vai fazer aniversário. Janice, que Deus abençoe e ilumine a sua vida. Muita saúde, paz, amor, felicidade, prosperidade e sempre um mate quente de manhã. Afinal de contas, não somos de ferro, né? Vamos à saúde e longevidade? Giro Conte, saúde e longevidade. Estamos aqui hoje com o Dr. Washington Bruno. Doutor, bom dia, prazer recebê-lo sempre aqui. Bom dia, satisfação novamente falar sobre um tema importante hoje, né? Foi pedido de ouvinte, não foi? Foi. Importantíssimo esse tema, né? Que é a depressão pós-parto, né? Existe uma causa específica para isso, doutor? Essa é uma pergunta maravilhosa. Como tudo na psiquiatria, nunca existe uma causa específica, né? Mas uma conjunção de fatores que levam ao adoecimento, né? E é importante discutir esse tema porque ele é muito prevalente, é muito comum, né? Se a gente for pensar nas mulheres gestantes ou que têm os partos, né? 10 a 15% apresentam o quadro de depressão pós-parto, né? E esse número pode ainda estar subestimado, porque, infelizmente, né, ainda existe uma certa dificuldade, tanto de o paciente identificar que não é, eu não estou só mal porque não estou dormindo bem, né, nesse período, mas que tem outros prejuízos acumulados, a gente vai falar sobre isso. E aí essa dificuldade até de buscar acesso ou de conseguir um acesso que faça um diagnóstico qualificado pode realmente ser um empecilho aí, né? Então, muito provavelmente esse número ainda é subestimado mesmo. Até porque, como toda doença emocional, ela tem níveis diferentes, né? Ela pode ter um nível que a própria pessoa não perceba que ela está com uma depressão pós-parto? Pode, até porque é um período de muita adaptação, né? Então pense, a mulher passa por um processo de parto que geralmente já é fisicamente traumático, pensando assim. Ou seja, tem muitas alterações físicas, tem um processo do parto, mesmo que seja um parto cesáreo ou parto normal, que tem adaptações que precisam acontecer. E por conta dessas adaptações, fisicamente já existem algumas mudanças hormonais, de equilíbrio eletrolítico, de alterações realmente do equilíbrio do funcionamento do corpo. E por conta dessas alterações e daquele momento de mudança, então, de repente, eu passo a cuidar, né, de um ser que depende só de mim, né, basicamente, de mim, dos apoios familiares, mas a mãe ainda é o centro daquela relação, geralmente. E aí, por conta disso, tem-se a ideia de que, olha, é difícil mesmo, né? É difícil passar e filho pequeno é complicado e tem um período de adaptação. Mas existe aí uma alteração que é normal realmente da baixa do humor depois do parto, que é o que a gente chama de melancolia pós-parto, ou depressão transitória, que são nomes que não são nomes bons, mas são os usados hoje em dia. O ideal seria a hipotimia pós-parto, ou seja, uma diminuição do humor associada ao parto, que é transitório. Então, essa alteração pode acontecer na maioria das mulheres, inclusive, né? Então, fica entre 2, 3 dias até 2 semanas é considerado normal ter alterações mesmo, ficar um pouco mais irritável, um pouco mais, ter menos energia, estar um pouco mais cansada, que envolve essas alterações relacionadas ao parto, ao fim da gestação e a esse início de cuidado que requer uma adaptação. Quando dura mais que 2 semanas e quando traz outros prejuízos, aí a gente considera que é uma depressão pós-parto. Sim. Possivelmente surge um conjunto de dúvidas. Se você quiser mandar aqui para a gente, utilize o 981-44-1037, 981-44-1037. E mande o mais rápido possível, que muitas vezes, quando chega, a gente já está terminando o programa, não dá tempo de responder. Então, surgiu uma dúvida, não espera muito não, já vai mandando aqui para a gente que a gente vai respondendo. Tem um psicanalista italiano, ele faleceu, inclusive, ítalo-brasileiro, que ficou muito tempo aqui no Brasil, Contardo Cagliares, né? Eu assisti uma palestra dele que disse um negócio muito interessante, que ele falou assim, escuta, homem não pode ter filho, não é por uma questão
da formação do corpo, questão de órgãos, não. É que se o homem imaginar que existe um outro ser vivo dentro da barriga dele, ele morre. Só de imaginar isso, né? Então tem que entender a mulher que ele passa para a situação. Um dia ela olha e fala assim, nossa, existe gente dentro de mim. Nós homens não temos muito essa dimensão. Então quando a gente pensa isso, e eu achei interessante ele falar assim, a gente morreria na hora, não ia ter outro dia, né? Esperar. Dentro da questão da gravidez, assim, e depois o pós-parto, ela pode ser recorrente se tiver filhos, ela é mais fácil acontecer na primeira gestação, ela pode ocorrer em outra gestação. Quando que ela ocorre? A gente começou falando sobre o que causa, né? Sim. Então acho que agora falar sobre os fatores que facilitam é importante mesmo. Acho que pensar em histórico é sempre importante considerar o histórico de depressão anterior, mesmo que não esteja relacionado ao parto. Histórico de depressão pós-parto em outros partos também é um fator de risco. Pode acontecer em qualquer da primeira à décima, qualquer uma. Pode, não, né? Se não teve na primeira, pode acontecer na segunda. Ou porque teve na primeira, não é obrigatório que se tenha na segunda também. Então, aí outros fatores vão influenciar mais. Então, é muito comum, né? Por exemplo, fatores dinâmicos de vida interferirem nisso. Então, uma gestação que foi muito tumultuada, né? Então, teve problemas financeiros ou familiares, ou problemas conjugais, ou outros problemas de saúde, ou preocupações com a gestação, então faz um exame, vê um exame alterado, aquilo gera uma preocupação imensa. Toda essa sobrecarga pode se precipitar ali após o parto com um medo muito grande do que pode acontecer e aí realmente ser um fator desencadeante para a depressão pós-parto, né? Além disso, tem outras questões, como por exemplo, uma ambivalência em relação à gestação. Então, a gestação que não foi planejada. E aí eu fico naquela... Eu tô feliz por estar gestante, mas ao mesmo tempo eu acho que não é o momento, eu não estou preparada. Deus me acuda. Exato, ao mesmo tempo Deus me acuda. Ou até sentimentos, às vezes, né, do início da gestação, que a mulher tem pensamentos sobre interromper a gestação de maneira ativa, né, de fazer um abortamento. Então, tem aquele pensamento num momento de desespero e depois se culpa muito por isso, né? Ou nas situações em que isso ainda está acontecendo, aquela sensação de não se adaptar, de que aquilo não era o ideal para aquele momento. Então, tudo isso vai influenciar, né? Outra coisa que vai ser importante também é o suporte, né? Porque é aquilo que a gente falou, o centro dessa relação é a mulher, é a mãe, mas ela não deve ser a única, né? E aí, isso é muito comum, né? Falta de suporte familiar ou financeiro, ou de cuidadores, né? Próximos de pessoas... né? De afeto, né? Então, ou então aquela coisa, né? Todo mundo olha para a criança, cuida da criança, mas a mulher fica largada, ninguém olha para ela, ninguém enxerga a dificuldade. E essas coisas são normais acontecer. É difícil, às vezes, a gente perceber isso, né? Às vezes é difícil para quem está junto ali, para quem está convivendo, às vezes, perceber também. Então, tudo isso vai influenciar. Outra questão importante também é aquela mulher que, às vezes, tem um histórico de, durante as menstruações, por exemplo, ou pré-menstruais, ter uma TPM mais intensa, ou ter uma alteração de humor mais intensa próximo ali da menstruação, ou a que tem alterações de humor quando usam anticoncepcionais orais, por exemplo. Então, essas também têm um risco maior para depressão pós-parto. Doutor, eu recebi, chegou para mim essa sugestão de pauta e veio de uma pessoa, não vou falar o nome porque não pedi autorização. Ela disse que o alerta que ela estava em depressão pós-parto veio do pediatra. Em uma consulta de rotina do bebê em que ela entrou sozinha. E o pediatra fez esse alerta para ela. E ela disse que a primeira reação foi negar. Porque ela desejou aquele filho. E rola aquela confusão de estou em depressão porque eu não amo meu filho, porque eu não gostei da maternidade. E aí ela disse que um outro ponto, ela é de uma família esclarecida, um outro ponto quando ela chegou para a família, que ela fez aquela análise, realmente eu acho que eu preciso de ajuda, e chegou para a família para falar. Mesmo assim, ela disse que ouviu de todos, mas você não queria um bebê? Como que agora você está dizendo que você está com depressão? Aí, Como que as pessoas em volta podem dar esse alerta que o pediatra deu? Para o pediatra ter percebido isso, né, não foi só porque ela foi sozinha na consulta, né? E tudo bem, isso às vezes acontece, mas tinham outros sinais, muito provavelmente, né? Ou seja, na maneira que ela estava lidando com aquela relação com a criança, no quanto ela estava conseguindo entender as orientações que estão sendo passadas. Então, tudo isso influencia para se perceber, né? Ou para se suspeitar.
Mas, infelizmente, olha o grau de resistência que a gente tem socialmente, né? Ela teve uma resistência que é normal, que é natural, porque eu tô naquele pensamento, não, é só uma fase difícil, né? Bebê pequeno é difícil mesmo, não sei o quê, e aí tô mal, tô choroso, tô entristecido, tô irritável, tô sem paciência, tenho medo, acho que eu não sou suficiente para cuidar do meu filho. E aí eu tô normalizando isso. Quando alguém percebe, me fala, não é, isso não é verdade. Não, comigo não sou eu amo meu filho. E aí vem aquele preconceito relacionado a isso, ou seja, a mulher não pode adoecer. Ela tem que ser, né, a grande heroína que dá conta de tudo e resolve tudo. O que não é uma verdade. Todo mundo tem limites para as coisas, né? E cada um tem os seus próprios limites. E aí, o pior é realmente isso, né? Essa resistência que vem de fora reforça aquele sentimento de impotência. Então eu já estou num medo de não ser suficiente. Esse é um medo mesmo que aparece nos quadros de depressão pós-parto. Aquela sensação de que eu não consigo, de que eu não sou suficiente, de que eu estou fazendo errado, ou de que em algum momento eu posso fazer algo que prejudique meu filho. E aí esse suporte que a gente falou, né, externo, familiar, essa rede de apoio, ela é fundamental. E nem sempre as pessoas conseguem se colocar nessa posição. Muito, às vezes, porque, volto a dizer, foca-se na criança apenas, né? Então, todo mundo está preocupado com o bem-estar da criança e aí você não dá atenção para quem é o cuidador que está ali mais próximo, né? Para quem amamenta, para quem cuida, para quem está ali mais próximo da criança. Ela chegou a usar um termo muito forte. Ela falou que eles conseguiam normalizar a forma em que eu estava agindo, mas não conseguiram normalizar que eu precisava de ajuda. Exato. E ninguém consegue ajudar, né? Tem eu acho que se não é o primeiro maior de todos os tempos, é um dos grandes psiquiatras brasileiros, que foi Juliano Moreira, né? Um dos grandes psiquiatras. E ele pegou uma época primitiva no Brasil, né? Início do século passado, tá? E tem uma frase dele muito interessante. Se não me engano, é sobre Barbacena, que ele dizia o seguinte: se não tratarmos o universo do doente, o doente não terá terra fértil para renascer. Que eu acho que é o grande exemplo disso, né? Se a própria família, se o pessoal que está em volta não tiver a compreensão desse processo e se curar junto, porque termina afetando, doença emocional afeta quem está próximo, né, doutor? Sim. Tanto é assim que, via de regra, para casos mais graves, o tratamento tem que incluir família. Sim. Tem que incluir. E eu falo para casos mais graves porque nem sempre você tem a disposição ou consegue trazer, né, para o tratamento ideal que fossem todos, né? Porque ninguém adoece sozinho. Sim. Se tem alguém do seu lado que não está bem, alguém que você ama, que não está legal, que não está funcionando, né, que a relação não está funcionando, você de alguma maneira vai ser afetado. Então a ideia hoje é realmente tratar o contexto, tratar a família, tratar o ambiente. Porque se isso não for feito, a tendência é de que as pressões aumentem, a distância aumente também entre as pessoas, né? Agora eu vou fazer a chamada pergunta de ouro. Porque assim, a doença emocional, e aí o senhor pode confirmar se eu estou correto, a pessoa que tem mais dificuldade de descobrir que está doente é a pessoa que está doente. Tá? Ela termina. Como que as pessoas, quais são os sinais, como que uma pessoa que convive com alguém pode acender um sinal de alerta e dizer assim, olha, preciso te ajudar. Sim. O primeiro, e aí falando de depressão pós-parto e depressão como um todo, né? Como um tema mais amplo. Primeiro, se você convive com alguém, você conhece aquela pessoa na maior parte do tempo. Então, enxergar diferenças é um primeiro passo. Sim. A pessoa está um pouco mais irritável, está mais entristecida, não tem tanta ânimo e disposição, às vezes está se isolando muito, tem aquela sensação de que os pensamentos estão ficando mais negativos, está ficando mais pessimista essa pessoa. Esses são sinais importantes, né? Porque, via de regra, se a gente for definir a depressão de uma maneira simples, ela é uma diminuição do nosso humor, que é a nossa energia vital, associada a uma perda de prazer em fazer as coisas. Então, pensa nisso, assim, se eu passo um processo de luto, por exemplo, eu perco alguém importante, o meu humor diminui. Se um dia eu tô bem, tá tudo super produtivo, as coisas estão funcionando, de repente eu perco alguém que eu amo muito, no outro dia eu posso ter muita dificuldade de manter uma rotina, meus pensamentos vão estar ali num turbilhão, minha emoção vai estar se equilibrando, mas via de regra, num processo normal de luto, meu humor vai se elevando de novo, porque a capacidade de sentir prazer em fazer as coisas ainda se mantém de alguma maneira. Quando os dois diminuem, a gente tem a depressão. Então não é à toa que quem se deprime perde prazer em conviver com as outras pessoas, tem dificuldade até nisso, perde prazer em fazer coisas que gostavam, um hobby, um esporte, alguma coisa do trabalho até.
E aí, nessa diminuição do humor e nessa perda de prazer, a gente acaba tendo prejuízo em tudo na nossa vida. Tudo. Na nossa atenção, no foco, na concentração, na capacidade de resolver problemas, de lidar com estresse. Não é à toa que é muito comum as pessoas chegarem, por exemplo, no consultório, a gente falou sobre TDAH esses dias, eu acho que eu tenho TDAH. E aí você vai investigar, não, a pessoa está deprimida. E é muito comum isso, e é uma coisa que eu preciso excluir antes de falar de TDAH. Por quê? Porque o humor está prejudicado. Eu sempre faço um paralelo assim, é igual uma comparação com o nosso celular, né? Chega ali a 15% de bateria, ele já entra no modo de economia. No modo de economia, ele diminui realmente a iluminação fica mais fraca, né? Fecha a rede, blá, blá, blá. A internet fica lenta. Tudo, né? Ou seja, tudo que você vai fazer ali vai estar prejudicado. É o que acontece na depressão, né? Então, o principal fator é exatamente perceber se está diferente. Você não está legal, você não está bem. Essa é a sensação que vai vir. Se isso veio, vamos procurar ajuda, vamos conversar, vamos procurar um psicólogo, vamos procurar um psiquiatra para fazer uma avaliação. E aí tudo bem, isso pode ser confirmado, pode não, pode ser outras questões de vida, mas aí a gente consegue dar esse suporte. Né? E aí tem um detalhe interessante, né, doutor, que é o que a gente chama de tempo. Porque dificilmente a pessoa ela estreia um novo episódio. Ela apenas permanece mais tempo em alguns episódios já que ela experimentou outras vezes, que foi até normal, mas era temporário. E aí tem uma questão, o Jung diz muito isso, que a questão da aproximação demais, ele até usa o exemplo de um pedacinho de pau, sempre usa a caneta, né? Se você aproximar demais, que é a questão do afeto, né? Você passa a agir por costume. Então assim, fulano tá triste. Não, mas sempre que acontece alguma coisa, ela fica triste. É verdade, ela fica triste. Mas eu tenho que olhar a questão do tempo. Né? Quando ela ficava triste, quanto tempo ela durava para sair dessa tristeza? Um dia, 2 dias? Não, mas agora já está durante uma semana. Então, muitas vezes, quem está próximo não percebe, porque ele está vendo episódios que já aconteceram. Então, é muito importante a gente juntar o episódio com a questão do tempo que a coisa está acontecendo, né? Sim, e ficar triste quando algo ruim acontece é algo normal, né? É natural que seja. Então, por isso que nos critérios diagnósticos a gente usa um critério ali de 2 semanas. Por quê? Isso não é arbitrário necessariamente. O que a gente tem são dados de estudos que mostram que se o meu humor diminui por mais de 2 semanas, a minha capacidade de recuperação também diminui. A capacidade de resolver aquilo naturalmente sozinho diminui. Não é que não possa ser feito. Tanto que em episódio depressivo leve, às vezes a gente passa por aquilo, melhora sem tratamento nenhum, às vezes. Às vezes até a indicação de tratamento nem inclui uso de medicação, ou só faz medicação, não faz psicoterapia, ou um ou outro, exatamente por causa disso. Mas muito importante entender essa questão, que quanto mais se prolonga e quando isso representa uma mudança do que era antes, eu preciso acender um alerta. Quais os riscos de não buscar tratamento para depressão pós-parto? Um dos riscos importantes é a evolução de um quadro, por exemplo, para quadros mais graves de depressão, ou seja, a cronificação da depressão. O que leva a prejuízos em todo o binômio mãe-criança, né? Ou seja, a capacidade de construir afeto e cuidado vai estar muito prejudicada. E esse é um período em que aumenta muito o risco de suicídio, né? Porque nesse período de grande transição, uma adaptação grande, uma pressão grande, uma falta de suporte familiar, e aí se eu cronifico ou se eu agravo aquele quadro, os pensamentos vão ficando cada vez mais negativos. Se eles ficam mais negativos, é natural que em algum momento eu pense assim, nossa, eu só queria sumir. Todo mundo já ouviu a mãe falar um negócio desse. Um dia desse eu sumo. Aí eu quero ver como vocês vão se virar. Exatamente. Todo mundo já ouviu isso. Pelo menos nas nossas gerações isso era muito comum. O que era natural, por causa dessa sobrecarga e por falta de cuidado, realmente. Mas a gente precisa pensar nisso. Quando começam a vir pensamentos negativos assim, eu preciso acender um alerta. Isso pode ser algo transitório, mas pode mostrar que existe um processo de sofrimento que está se acumulando tanto que meus pensamentos já buscam uma resolução que não é a natural pra gente, que é a de proteção da vida. O natural é a gente proteger a vida. E aí vem aquele pensamento, eu quero sumir, seria bom se algo acontecesse, e daqui a pouco seria bom se eu morresse mesmo, e se eu fizesse alguma coisa. Ou seja, a gente precisa se tentar. Ter pensamentos de morte não é normal. Não é normal. Eu preciso sempre me atentar a isso. É só uma fase. Pode ser só uma fase, pode ser só uma dificuldade, mas eu preciso dar atenção a isso, né? Todo mundo em momentos ruins pode ter pensamentos ruins.
mas isso reflete como está o meu humor. E aí eu preciso cuidar das minhas emoções. Uma outra questão é a romantização da maternidade. Né? Nós, homens, somos muito mentirosos e somos competentes na mentira. Não existe ninguém que escreveu poemas mais lindos sobre maternidade do que os homens, apesar de não ter filhos. Né? E repetem-se eles nas escolas. Né? Exato. E as mulheres terminaram assumindo isso. Né? Eu estou falando dessa questão para dizer o seguinte, é possível que uma mãe tenha rejeição ao filho e não esteja depressiva? Seja apenas uma questão de pensamento? Antes de você responder, eu queria colocar a gente, mulher, até a minha geração, eu estou tentando criar a minha diferente. A gente tem isso de a mulher nasceu, talhada para a maternidade, para gerar uma vida. Quando o filho chegar, ela alcançou o ápice da realização pessoal e aquele amor vai transbordar e aquilo tudo vai ser lindo. A mulher, ela cresce apaixonada pela maternidade. Quando ela engravida, ela é apaixonada pela ideia do bebê. Quando aquele bebê nasce, aquela ideia ganha um rosto, ganha uma personalidade própria. Ele chora no momento em que você não imaginou que ele ia chorar. Aquelas imagens da amamentação. Se suja todo. Se suja, ai, de madrugada. Te suja. Aquela imagem da amamentação, é a troca de olhares, mas até chegar aqui lá você chora muito, você sangra muito. Então existe também essa frustração, né? Sim, sim. Esse processo de romantização, tudo bem que tem algo natural no sentido de enxergar, né? Tem aquela ideia assim, né? Por exemplo, partos normais. Na hora do parto é um desespero, é uma dor imensa. E é muito comum que depois você não se lembre com tanta presença o parto, quando ele é um parto tranquilo, quando não teve complicações. Por quê? Porque existe um processo de amenização afetiva daquilo ali. Mas essa romantização ela é péssima, né? Por quê? Porque as mulheres são pessoas reais. Todos temos problemas, todos temos dificuldades. E a gente faz esse processo de idealizar as coisas como se fosse algo extremamente natural. E realmente é mais fácil para os homens romantizarem algo que não lhes dizem respeito, né? E isso acontece realmente. Mas o que a gente precisa pensar nesse caso é que, assim, essa questão que você colocou de que tem, né, toda uma vivência que não é valorizada, isso é tão presente que a gente vê assim, quando você fala de saúde da mulher, você está falando geralmente de quê? Saúde reprodutiva, né? Vai no ginecologista para ver como é que tá, faz o CCO, faz não sei o quê. A saúde da mulher envolve a saúde emocional. Quando as nossas emoções não estão equilibradas, todo o resto não funciona. Inclusive hormonal. Inclusive hormonal. Enlouquece, todo o resto não funciona. Né? Então, é importante a gente pensar nisso, sim. Né? Essa romantização excessiva, ela faz com que a mulher esteja numa posição de abandono até. Né? De solidão frente ao cuidado, frente à maternidade. E a mulher não nasceu para ter filho, a mulher nasceu para viver. É colocado como se ela nasceu já sabendo o que fazer, era que a criança nasceu, né? A criança não nasce nem com manual de instrução, então é bem difícil. Né? A mulher nasceu para viver a própria vida, o que inclui a maternidade e que pode não incluir, se não for da vontade dela. Então, a grande questão aí é que o respeito à individualidade ele tem que vir primeiro. Né? E ninguém está preparado para nada na vida, nem para ter um parto, nem para criar um filho, nem para construir uma relação. A gente entra e vai, bota a cabeça, eu acredito e vai dar certo. Aprende fazendo, tentativa e erro. Isso, e às vezes não dá certo, às vezes dá ruim, às vezes você constrói desavenças, dificuldades. A grande questão aí é o que eu construo de melhor para mim nessas dificuldades, o que a dor ensina para mim, o que passar por processos dolorosos mostra do que eu preciso ajustar em mim. Então, quando eu olho para o outro e falo assim, você faz isso, deixa de fazer aquilo, você... Mas o que eu preciso fazer? Quais os limites que eu preciso dar? Então, se a gente não aprende isso, por exemplo, né, nesse caso da gestação e do parto, se eu não estou consciente disso, eu, enquanto mulher, não estou consciente disso, eu dificilmente vou conseguir transmitir para o outro as minhas necessidades também. Então, não se conhecer dificulta isso. E o outro, não se conhecendo, também não consegue me olhar de uma maneira que seja realmente complacente, né, que seja adequada. E conselho científico é pago. Por isso acontece isso. 7 horas e 55 minutos. O tempo voou aqui. Doutor, mas já? Brigadão.
Não, vamos mais um pouquinho. Nós precisamos de mais um assunto. Só mais um pouquinho. Vamos seguir aqui. Vamos falar agora então sobre psicose psicose pós-parto. Vamos seguir. Vai, gente, manda. Eu acho até que a gente vai fazer o programa 2. Então, né? Exato, pode ser. Só eu falei de psicose pós-parto, esse é um tema importante. A gente podia tirar um dia também para discutir isso. Eu acho que pode dar a sequência, se der certo, a gente pode fazer na sequência. Eu acho que é interessante que a gente feche o tema. Legal. Né? Ótimo, a gente conversa isso então. Isso. Tá? Muito obrigado, viu? Desculpa interromper, mas muito obrigado pela oportunidade novamente. Prazer enorme.